Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 16 de maio, celebramos São Simão Stock. Simão nasceu na Inglaterra no finalzinho do século XII e foi criado numa família muito prestigiada. Seus pais tinham o desejo de que ele se dedicasse a alguma carreira que proporcionasse a ele ter status social, uma boa condição financeira, mas Simão, já na juventude, não quis seguir por esse caminho. Em determinado momento, ele foi para a floresta e decidiu morar no meio da floresta, isolado do restante da sociedade, para seguir uma vida eremítica, uma vida totalmente dedicada à oração, à contemplação. E ele, na floresta, acabou encontrando uma árvore muito grande, que tinha uma concavidade tão grande que ele fez daquele lugar a sua morada na prática. Daí vem, inclusive, provavelmente, o seu apelido de Stock. Stack, em inglês, significa tronco, se referindo a esse lugar onde, durante alguns anos, ele morou. E aí ele ficou conhecido como Simão Stock. E lá naquela concavidade do tronco da árvore, ele preparou um oratório com um crucifixo, uma imagem de Nossa Senhora. Ele se alimentava das coisas que ele encontrava diretamente na floresta, e ali passou vários anos realmente dedicado totalmente à oração, à contemplação, à busca pela santidade. Muitas pessoas naquela época o difamavam, colocavam em dúvida a sua conversão, a sua real busca pela santidade, às vezes inventavam histórias sobre ele. Enfim, ele continuou sendo fiel, até que, quando ele tinha por volta de 20 anos de idade, alguns irmãos carmelitas, vindos da Terra Santa, na época das Cruzadas, chegaram à Inglaterra para fundar o primeiro mosteiro carmelita naquele país. Simão foi conhecê-los, ficou encantado com o carisma e a espiritualidade carmelitas, se identificou, pediu ingresso na ordem carmelita, foi aceito, se tornou um irmão carmelita, morou um tempo naquele primeiro mosteiro fundado. Depois ele foi enviado para a Terra Santa, onde passou também alguns anos, e na Terra Santa ele viu uma realidade muito difícil, enfrentada não só pelos irmãos carmelitas, mas por todos os cristãos que viviam naquele lugar. Os cristãos eram muito hostilizados pelos muçulmanos, às vezes sofriam até mesmo violência física. A situação chegou num ponto insustentável para que os cristãos permanecessem naquele lugar. E Simão Stock foi um dos grandes instrumentos de Deus para que a ordem carmelita chegasse ao discernimento de que todos os irmãos fossem enviados para a Europa. Simão tinha a clareza de que na Europa eles iriam ter um vastíssimo campo de evangelização, de apostolado, poderiam fundar vários mosteiros, e de fato foi isso que aconteceu. Os carmelitas chegaram à decisão de praticamente todos voltarem ou irem para a Europa, e aí vários mosteiros foram fundados em vários países da Europa nessa época. Houve um capítulo geral da ordem, onde Simão foi eleito o superior, o prior geral da ordem carmelita na Europa, e sob o pastoreio, o governo de São Simão Stock, os carmelitas tiveram uma grande expansão na Europa. Ele tinha uma clareza de que naquele momento Deus chamava a ordem carmelita ao apostolado, à evangelização. E de fato isso foi muito importante, porque em vários lugares da Europa existia uma urgência pela evangelização. É o mesmo século em que Deus suscitou carismas como os dominicanos, os franciscanos, que eram ordens que nasciam naquela época voltadas para uma nova evangelização que o ambiente europeu exigia. E os carmelitas passaram a se dedicar
também ao apostolado, não só a vida contemplativa, a vida de oração, mas também ao apostolado. Foi muito difícil, o desafio foi muito grande, porque havia irmãos que acreditavam que a ordem deveria viver como era nos seus primórdios, somente dedicada à vida contemplativa, e Simão Stock, à frente do governo da ordem, foi conduzindo a ordem carmelita à evangelização. Então, muitas paróquias ficaram a cargo dos carmelitas, os carmelitas viajavam por muitos lugares pregando o evangelho, várias pessoas se converteram a partir dessa ação evangelizadora. Ele também, à frente da ordem carmelita, enfrentou muitas dificuldades com perseguições de pessoas de dentro da própria igreja, que às vezes por inveja, porque as pessoas começaram a procurar muito as paróquias carmelitas, então começaram a exigir dos carmelitas, bispos e outras autoridades eclesiásticas muitas contribuições, espécies de impostos que pesaram muito sobre os carmelitas. Então São Simão Stock teve que ter muita habilidade para pedir ajuda ao Papa, convocou todos os irmãos a fazerem vigílias noite e dia para que a Virgem Maria protegesse a ordem carmelita. Nossa Senhora sempre esteve muito presente na vida carmelita, na espiritualidade carmelita, e num desses momentos em que São Simão Stock rezava a Virgem Maria, ela apareceu-lhe para apresentar o escapulário, que é um grande sinal, um grande distintivo da ordem carmelita até hoje. Nossa Senhora apareceu a ele sob o título de Nossa Senhora do Carmo, aquela imagem que nós conhecemos até hoje, dizendo a ele: recebe, meu filho, este escapulário, como sinal distintivo do privilégio que obtive para ti e para os filhos do Carmelo. É um sinal da salvação, uma salvaguarda dos perigos e o penhor de uma paz e proteção especial. Nossa Senhora confirmava que estava protegendo os irmãos carmelitas que eram perseguidos, que passavam por tantas provações. Depois o Santo Padre se colocou ao lado dos carmelitas, protegeu os carmelitas. Eles continuaram sofrendo perseguições anos depois, mas a Virgem Maria sempre protegendo, conduzindo, o Santo Padre muitas vezes protegendo a ordem carmelita também, incentivando que eles fizessem as suas atividades de apostolado, de evangelização. Era a vontade de Deus para a ordem carmelita naquele momento. Ele ainda viveu até os 80 anos de idade, se consumindo até o fim, numa vida de incansáveis viagens, e numa viagem aos irmãos que moravam na França, ele acabou chegando a falecer, mas até hoje ele é uma grande marca na história carmelita, não só pela sua ação de governo, de pastoreio, que foi fundamental na vida, na caminhada da ordem carmelita, em tantos pontos, como alguém que se ofertou, que protegeu o rebanho que Deus lhe confiou até o fim, e também de forma especial por tudo aquilo que Nossa Senhora, através dele, mostrou aos irmãos carmelitas com a entrega e a revelação sobre o escapulário. No século seguinte, Deus inspirou Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, a levar à frente uma nova reforma dentro do Carmelo, que nós não vamos falar aqui para não nos estendermos muito, mas vai ser um momento em que muitos irmãos carmelitas vão deixar um pouco de lado o apostolado e se voltar mais à vida contemplativa, de modo que basicamente hoje nós temos os carmelitas calçados, que são aqueles que seguem aquela linha que Deus inspirou a São Simão Stock, uma linha mais de apostolado, de evangelização externa, e nós temos os carmelitas descalços, aqueles que seguem mais a inspiração de Santa Teresa d'Ávila, de São João da Cruz, de uma vida totalmente contemplativa, voltada à oração, à vida em reclusão. Vamos aprender com São Simão Stock a sermos fiéis às inspirações que Deus envia a cada momento, sermos dóceis àqueles que têm missão de pastoreio, a proteger o rebanho, a não deixarem de lado a sua missão,
a essa devoção profunda à Nossa Senhora, tudo aquilo que vem com a espiritualidade do escapulário. Enfim, São Simão Stock, rogai por nós.